Olá, o meu nome é Renan, eu sou da editora Bela Vista Cultural, proponente do projeto Suíça Brasil, 200 anos de imigração, que foi realizado com patrocínio da empresa Casa Suíça, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Esse projeto começou a ser desenvolvido em 2019, quando a imigração suíça no Brasil completou 200 anos. Esse fluxo original, considerado a imigração oficial, ocorreu no estado do Rio de Janeiro, na Serra Fluminense, mas o nosso projeto não se limitou apenas a essa empreitada. No nosso livro, a gente também cobriu a história e a presença de suíços no Brasil desde o descobrimento até os dias de hoje. E parte dessa história pode ser conferida na apresentação que a gente vai realizar logo em seguida. O nosso projeto cultural deu origem a um livro que foi destinado para escolas, bibliotecas e entidades parceiras que receberam a publicação e, junto com isso, também participaram de apresentações promovida pela nossa equipe para conversar sobre o tema, sobre a presença e a imigração de suíços no nosso país. Muito obrigado pela sua participação. A seguir, a gente vai acompanhar, então, como foi uma dessas apresentações. Passo a bola agora para o Sérgio Simões, nosso coordenador editorial, que vai fazer essa apresentação para vocês. Muito obrigado a todos. Olá, meu nome é Sérgio Simões, sou jornalista e coordenador editorial da editora Bela Vista Cultural. Este projeto, dos 200 anos da imigração suíça, é um projeto que conta com apoio e patrocínio da Casa Suíça através da Lei de Incentivo Cultural. Este projeto me revelou várias surpresas, sobretudo na questão de um povo que é muito importante para a formação do Brasil, e eu confesso que não sabia muita coisa. Mas, diante de uma pesquisa muito bem feita, fomos descobrir vários fatos que fazem parte da nossa história do Brasil. Entre outras tantas curiosidades, eu gostaria de destacar que foi um primeiro projeto para se trazer povos de outros lugares, acordado entre dois governos, entre os cantões suíços e o governo brasileiro, liderado por Dom João VI. Esse contexto no mundo todo era um contexto de muitas crises, sobretudo uma Europa devastada pelas guerras napoleônicas. Mas esse background é muito interessante porque, se não fosse ele, talvez a história tivesse fatos não seriam tão relevantes. O Brasil, na época do descobrimento, por volta de 1500, era um povo um país habitado por vários grupos indígenas, sobretudo os tupis e guaranis, que ocupavam a região litorânea e se concentravam em algumas diferentes tribos e grupos indígenas. A chegada do homem branco, evidentemente do português, eles procuravam tudo que pudesse ser explorado. E o primeiro artigo era o pau-brasil, uma matéria-prima muito importante na Europa, porque era a base para você fazer tingimento de tecidos, entre outras atividades, além de ser uma madeira de lei muito importante. A colonização do Brasil, dessas terras descobertas, que nesse período se limitava ao litoral, ela tem como base algumas medidas administrativas que permitiam aos portugueses tomar conta desse território. E a primeira divisão administrativa foi a instalação das capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias, elas era uma seção feita pela coroa portuguesa, que privilegiava alguns portugueses para que eles explorassem a terra. Isso era num sistema em que se devia dar conta de uma produção de acordo com
as terras que possuía e um controle rígido da coroa. O primeiro grande produto explorado nessa região litorânea será a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela tem como base grandes fazendas açucareiras e é uma pequena indústria. Cada fazenda, você poderia dizer que é uma pequena indústria, na medida em que tinha toda uma estrutura de apoio que era muito importante. E, por isso, além da produção de açúcar, envolvia muita gente envolvidos no apoio à produção, no apoio à casa grande, e isso, por muito tempo, se constituiu na principal atividade. O Brasil tornou-se um dos grandes produtores de cana-de-açúcar do mundo, mas sempre, evidentemente, atrelado à economia estabelecida pelos portugueses. Como esses engenhos de cana-de-açúcar e as suas fazendas, eles precisavam a partir de muita mão de obra, já a partir dos primeiros anos do descobrimento, primeiro, evidentemente, tentou-se escravizar os índios como mão de obra barata e praticamente sem custo nenhum. Contudo, também não era suficiente. Então, por 3 rotas, os escravos africanos eram transportados. Isso fez com que, durante um período de 150 anos aproximadamente, uma grande quantidade de escravos chegava ao Brasil para trabalhar nessas fazendas, sobretudo. Isso acabou, se de um lado tinha uma conotação de exploratória, por outro lado teve uma troca cultural muito importante, que perdura até hoje, na cultura, na economia, em todas as outras manifestações culturais. Depois do ciclo da cana, um outro ciclo também muito importante foi o ciclo do ouro. A descoberta do ouro em Minas Gerais teve mudanças estruturais na colônia. Uma das mais importantes foi a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Primeiro, porque o Rio de Janeiro era no Sudeste e o ouro estava sendo explorado em Minas Gerais. Minas Gerais, então, virou o centro de toda a colônia. Portugueses de Portugal vinham para o Brasil, ou mais especificamente para Minas Gerais, tentar a sorte, participar como trabalhadores nas minas de ouro, e toda uma economia passou a girar a partir deste produto. O Rio de Janeiro, então, como capital, foi o grande centro do Brasil. Salvador, que era no Nordeste, perdeu importância, e o Rio de Janeiro começou a ser uma grande metrópole, onde muita gente sobrevivia e vivia em condições até, em alguns aspectos, comparáveis às cidades europeias. Isso foi, sobretudo, a partir de 1808, quando a corte portuguesa fugiu de uma Europa devastada, onde as tropas de Napoleão estavam prestes a invadir Lisboa, e se mudou para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Era um caso inédito, que pela primeira vez na história a colônia recebia a corte, deixava de ser colônia, portanto. À frente disso estava Dom João, que tinha uma política de transformar o Brasil com medidas econômicas muito importantes, sobretudo num país que até então estava praticamente esquecido, que não tinha intercâmbio econômico com ninguém. Nesse momento, a Europa também, nesse período, passava por série de dificuldades: fome, crise, lutas. Então, por uma questão de
oportunidade, muitos imigrantes se dirigiram para o Brasil. Eles saíam de um velho mundo com problemas de fome, com problemas econômicos, e tentavam a vida aqui no Brasil. Além dos portugueses, evidentemente, que foram os primeiros, chegavam alemães, chegavam italianos, chegavam espanhóis, chegavam árabes, povos eslavos, como os russos, poloneses, ucranianos, povos orientais, como japoneses, chineses. Isso, japoneses e chineses um pouquinho mais tardio, mas também são muito importantes em termos de colonização no Brasil. Mas essa história também, a imigração suíça teve alguns lances que foram muito importantes. A partir da colonização e da descoberta, muitos povos que não eram participavam do acordo de Tordesilhas entre Espanha e Portugal, achavam que era uma boa oportunidade também de você conseguir recursos. Por exemplo, os franceses não respeitavam o Tratado de Tordesilhas e invadiram o Rio de Janeiro, sobretudo na região da Baía da Guanabara, e se estabeleceram em uma das ilhas, conduzidos por Villegagnon. Nessa expedição, conduzida por ele, alguns protestantes suíços fizeram parte dessa tripulação, e tem-se o nome de alguns deles, inclusive, que foram mortos, porque ainda como resquício da luta fratricida entre católicos e protestantes na Europa. Há registros não só de protestantes, mas há registros também de católicos, sobretudo jesuítas, na região nordeste, na região norte e na região sul do país. Neste caso, a gente está falando das missões jesuíticas, com registro de vários helvéticos que participaram e são muito importantes pelo seu conhecimento, por uma formação muito bem feita em função de ser dessa ordem religiosa, que eram estudiosos, eram pessoas com uma preparação bem acima da média e tinham uma missão muito clara de pregar e levar o evangelho para outros povos, outros continentes, sempre na esperança de converter novos povos à sua fé. Uma das ações, um desastre natural que teve muita repercussão já no século XIX, aconteceu na Indonésia, quando um vulcão lançou cinza sobre a atmosfera. Essa cinza e essa fumaça tóxica acabou prejudicando imensamente a agricultura na Europa. Com isso, alguns países, inclusive a própria Suíça, acabou sofrendo agriculturas, safras perdidas, e com isso a fome fazia parte do dia a dia. Então, não havia muitas opções, e quando se começava a vender o Brasil como um país tropical, com uma possibilidade de colheitas bastante rentáveis, como se tratava de um clima um pouco mais quente, se falava até em 2 colheitas por ano, ou seja, era um grande estímulo. Isso acabou sendo uma grande incentivo para que pessoas do cantão de Friburgo se dirigissem para o país atendendo a um convite. Esse convite em Friburgo foi feito por um dos representantes do cantão de Friburgo, o senhor Gachet. Ele fez um acordo diretamente com Dom João VI no sentido de trazer 100 famílias do cantão de Friburgo para o Brasil
para ajudar tanto no povoamento, ou seja, no branqueamento da população, como para serem trabalhadores no mundo rural, na agricultura, sobretudo. Essas 100 famílias que eram para ser as primeiras acabaram tivendo a companhia de outras mais de 100, ou seja, era para um contrato era para levar X pessoas, praticamente Gachet conseguiu trazer o número de 200 famílias. Com isso, 7 navios cruzam o Atlântico, trazendo quase 2.000 pessoas. Essa travessia, a partir do porto de Roterdã, na Holanda, até o Rio de Janeiro, foi muito difícil. Há registros, inclusive, de muitas mortes, o número que chegava a ter comparável ao número de mortes nos navios negreiros que transportavam escravos a partir da África. Chegando no Rio de Janeiro, essas pessoas ficavam impressionados com a cidade do Rio de Janeiro, mas não havia tempo para conhecer a cidade. Imediatamente, elas atravessavam a Baía da Guanabara, chegavam até os fundos desta baía e iniciavam sua jornada rumo à Vila de Macacu, na Serra Fluminense. Essa jornada era longa, mais de 130 quilômetros separavam as duas localidades. Essa subida pela região serrana era muito difícil, por vários motivos. Um deles era que estavam em período de chuva e, como se tratava de um grupo que tinha crianças, pessoas de idade, feito em condições difíceis, cavalo, burro, charrete, tudo era muito precário. Isso fez com que esta subida fosse bastante difícil. Mas, finalmente, chegaram à vila e por lá se instalaram. Essa vila recebeu aproximadamente 2.000 pessoas e deu início ao núcleo da cidade, que foi Nova Friburgo. Nova Friburgo, então, trata-se da primeira vila oficial a receber suíças. Tudo muito perto da corte, evidentemente, a corte era no Rio de Janeiro, e que tinha uma ligação muito fácil com a corte, e inclusive com pessoas depois sendo convidadas para trabalhar junto a essas autoridades. Mas, na verdade, o Brasil também, nessa época, já tinha alguns outros grupos de suíços. Evidentemente que esses outros grupos não eram frutos dessa colonização acertada entre os governos. Mas, por exemplo, no sul da Bahia, há registros de helvéticos trabalhando nas fazendas cafeeiras e incomuns, dando origem a uma produção de café bastante importante nessa região. Mas a Bahia e os suíços têm uma ligação muito forte e também se estendeu por outros produtos, por essas fazendas, inclusive na produção de fumo, na produção de borracha, ou seja, latex. Mas o grande produto que uniu ainda mais empresários suíços e o Brasil foi o cacau. O cacau era um produto de exportação, ou seja, ele era plantado aqui, mas tinha como destino os países europeus. E os empresários suíços, com a sua ligação com a Europa e o seu conhecimento de mercado, e evidentemente de todo o trâmite de exportador pelos grandes portos da Europa, e também contato com os produtores aqui, grandes empresários, conseguiram estabelecer um monopólio desse produto que foi, por muito tempo, o grande financiou muitas fortunas. A região de Ilhéus, por exemplo, você vai ter grandes fazendas cafeeiras com pessoas abastadas
e com muito poder de fazer coisas pela região e trazer divisas para o Brasil. Mas os suíços, a história dos suíços também não se limita ao sul da Bahia. Em São Paulo nós temos outra vertente também, mas diferentemente do que ocorreu em Nova Friburgo. Aqui nós podemos falar não de um acordo entre governos, mas de um acordo entre grandes fazendeiros e os cantões suíços. Um desses empresários brasileiros muito importantes é o senador Vergueiro, dono de uma grande fazenda em Ibicaba, que estava numa situação bastante difícil com relação à mão de obra, sobretudo com a iminência da proibição de escravos. Ele, então, realmente descobriu que trazer imigrantes europeus seria a solução para continuar sua produção de café. As fazendas cafeeiras precisavam também de muita mão de obra, e isso não era praticamente impossível conseguir aqui. Por isso, se estabeleceu uma nova ponte. Esses colonos que chegavam geralmente iam direto para a própria fazenda. Foi o que aconteceu com um grupo de suíços que desembarcaram em Santos e se dirigiam para essas fazendas cafeeiras no interior de São Paulo. Mas uma das grandes fazendas era justamente a fazenda Ibicaba, onde esses trabalhadores chegavam, mas já traziam na sua própria bagagem uma dívida. Ou seja, tinham que pagar a viagem feita da Europa até aqui. Isso gerava muito descontentamento, gerava crises com relação a valores descontados, e acabou que um dos colonos, chamado Davat, tinha uma formação muito superior à maioria dos colonos, e quando ele veio para o Brasil, ele tinha uma missão especial, fazer um relatório e dizer exatamente as condições desses colonos suíços aqui no Brasil. Ele fez isso de uma forma que mostrou e confirmou algumas denúncias feitas em São Paulo e em cartas enviadas à Suíça, de que a fazenda Ibicaba explorava os suíços de uma forma muito próxima da escravidão. Isso fez com que as relações entre Brasil e Suíça chegassem a um nível de estresse. Afinal, não se poderia prever que colonos chegassem ao Brasil e não fossem tratados de uma maneira justa. Acabou algumas cenas de violência e de tentativa até de revolta, mas que não acarretou nada de mais violento. Mas esse modelo entre empresas particulares e governos sofreu um abalo. Outra colônia também formada por suíços é a chamada Colônia Helvétia. Colônia Helvétia acabou dando origem a uma cidade muito importante hoje, no interior de São Paulo, que é Indaiatuba. Essa colônia, felizmente, teve uma outra situação. Como não se tratava de exploração no sistema de parceria, não se baseava na produção de café, mas sim em uma agricultura mais diversificada. Ela mostrou que os suíços tinham condições perfeitas de superar as dificuldades, estabelecer uma economia produtiva e que permitia a esses colonos subir um degrau, e passaram inclusive a ser proprietários de terras e de fazendas ou mesmo de sítios, mas muito unidos, sempre bem embasados na questão de
produzir, dividir, crescer e conseguir com que os seus descendentes pudessem se orgulhar dessa produção. Mas os suíços também ocuparam outros estados. Por exemplo, o Espírito Santo, que também foi palco de importantes levas de colonos, sobretudo Santa Leopoldina, uma cidade que recebeu gente da Suíça, pessoas da Alemanha, pessoas da Itália. São todas colônias muito importantes que deram condições para que esses suíços prosperassem e criassem seus filhos, e seus filhos criassem os seus netos, 2, 3, até mais gerações, crescendo e formando núcleos muito importantes. É o caso, por exemplo, de Santa Teresa, que hoje é uma das grandes cidades de colonização italiana no Brasil, mas também teve a participação de suíços na sua formação original. Tivemos também registros de suíços em Minas Gerais, mais precisamente no norte de Minas Gerais, no chamado Vale do Mucuri. Nesse caso também, novamente, temos uma iniciativa particular de um grande político muito importante, que é o Teófilo Otoni. Teófilo Otoni chegou a publicar anúncios nos jornais alemães, convidando suíços e outras nacionalidades para que viessem ao Brasil, ao norte de Minas Gerais, e aqui iniciassem uma nova aventura no sentido de posse de perspectiva de ganhar terra e de apostar na agricultura, ter uma nova vida. Isso foi feito não sem algum estresse também, mas o fato é que esses colonos suíços conseguiram fazer com que a região se desenvolvesse e uma vila simples acabou dando origem a um povoado e depois deu origem à cidade de Teófilo Otoni, hoje uma das mais importantes. A região sul do Brasil também atraiu muita gente, principalmente em função de que a região sul, como todos nós sabemos, é uma região bastante fria, muito próximo do que era encontrado na Europa. Esses suíços e alemães, e italianos e outras tantas etnias deram origem a algumas das cidades mais importantes hoje. Caso de Joinville, que é talvez o maior deles, Carlos Barbosa e Roca Salles. São todas cidades muito importantes hoje e mostram bem a força do suíço, a tenacidade, a sua capacidade de se adaptar e a possibilidade de que no novo mundo eles tivessem condições de progredir. Um exemplo bastante interessante também, ainda falando isso do Brasil, é Paraná. Os colonos suíços chegaram em várias regiões e ocuparam até algumas localidades próximas de onde hoje é Curitiba, mas foi na ilha de Superagui, no litoral, que tiveram uma maior projeção. Essa colônia também foi feita com base num convite de um suíço que era cônsul em São Paulo e conseguiu trazer helvéticos para a ilha de Superagui e lá dando melhores condições para que esses trabalhassem na agricultura. Essa colônia no litoral foi também um exemplo de que uma produção bem diversificada, a produção econômica, tanto na agricultura como em outros produtos, fazia com que fosse viável essa forma de ocupação. E
e tivesse resultados econômicos bastante auspiciosos. Nessa ilha de Superagui, um dos personagens mais interessantes era o pintor suíço William Michaud. Esse suíço não era um pintor com uma formação acadêmica, era um pintor autodidata, mas uma obra hoje ainda considerada muito importante, um grande pintor, registrou todas as paisagens praticamente da ilha e mostrou a beleza de uma região que hoje ainda permanece intacta e mostrar também tudo o que se pode ter como habitando uma região tão bonita. Além do pintor, Michaud, a gente também tem alguns destaques de naturalistas famosos. Para citar alguns nomes, von Tuth, Agassiz e Euler. Von Tuth era um naturalista que percorreu o Brasil, escreveu alguns livros muito importantes sobre a fauna e a flora, fazendo estudos totalmente inéditos sobre muitas espécies que acabaram sendo os primeiros registros de várias delas. Agassiz também é um outro naturalista, também de origem suíça, bastante reconhecido pelo mundo das ciências, e foi também muito interessante o trabalho e as obras que surgiram em função da sua visita e das suas expedições pelo Brasil. Finalmente, o Euler, que é um ornitólogo, alguém que estudou bastante avifauna do Brasil, né? Uma avifauna nessa época pouco conhecida, porque tinha pouco registro. Só para lembrar que até 1808, quando chega a família Real Brasil, era um país fechado, não era aberto nem para cientistas. Então, a partir desses naturalistas, o mundo descobre o que o Brasil possuía de mais interessante. Os exemplos não se restringem a isso, né? O Brasil também teve a presença de outros suíços importantes, e tanto empresários que apostavam em nichos muito diferentes e pouco explorados. Um dele acabou sendo um empresário que ele não é exatamente de origem suíça, na verdade, nasceu na Alemanha, mas a sua relação com a Suíça era muito grande e acabou formando uma cervejaria que mais tarde daria origem à Brahma, ou seja, hoje um dos maiores conglomerados do mundo. Uma empresa também que é muito importante é a Nestlé, que teve a sua origem na Suíça, mas que no começo do século XX se instalou no Brasil e a partir daqui, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, alcançou praticamente todo o país. A Nestlé, a primeira produto dela foi leite moça, que era um produto que, em tese, não era muito conhecido, mas logo caiu no gosto do brasileiro e se firmou, a partir desse produto, como uma empresa gigante e atendendo a diferentes segmentos do setor alimentício. Há outros exemplos também de suíços que vão revolucionar alguns campos da ciência. Talvez o mais expressivo e mais importante seja Emílio Guild. O suíço Emílio Guild primeiro veio para o Rio de Janeiro para trabalhar num grande museu, mas ele foi convidado pelo governo do Pará para dirigir um grande museu de ciência natural. Isso ele fez com maestria, tanto que hoje
O museu que leva o seu nome é uma referência em se tratando de fauna e flora amazônica. O seu filho também foi uma pessoa bastante importante, como descendente de suíço, e alcançou grande projeção. Guild foi incansável em suas descobertas. Viajou por toda a Amazônia, pelos rios, navegando, trazendo espécies, catalogando, fazendo com que a fauna e flora da Amazônia fosse descoberta por todos e pela ciência. Até hoje, quando se fala em fauna e flora, o museu é referência, pelo seu trabalho acadêmico, que começou com esses suíços. Outro personagem muito importante, esse mais no campo como empresário, é Max Wirth, que fundou algumas das cidades mais importantes do estado de São Paulo. Um homem que, com uma visão muito à frente do seu tempo, conseguiu ver que essa região noroeste apresentava um grande potencial de crescimento, foi comprando terras, foi dotando de infraestrutura, foi criando fazendas, enfim, uma pessoa com uma visão muito acima e um grande empresário. Ainda no campo das ciências, é impossível você falar hoje no assunto, né, que é Adolf Lutz. Adolf Lutz é um cientista sanitarista que estudou várias doenças tropicais, muito dedicado, muito inteligente, com uma formação acadêmica acima do seu tempo e uma visão para procurar soluções para problemas que afligiam problemas de saúde pública. Até hoje, um dos principais institutos recebe o seu nome como homenagem. Sem ele, muitas doenças não teriam sido erradicadas, como ocorreu no início do século XX. Um nome que pouca gente conhece, mas também é muito importante, é do Padre Amistad. O Padre Amistad ele se mudou para o Rio Grande do Sul e lá tomou contato com vários fazendeiros alemães e fazendeiros suíços que enfrentavam sérias dificuldades. Ele era um defensor do coletivismo, ou mais especificamente de uma forma de associação que chama cooperativismo. Ele sabia que pequenas propriedades só poderiam sobreviver e ser produtivas através da união, do cooperativismo. Mas isso é feito com um controle, com um planejamento que ele dominava com base na sua cultura alemã. Isso foi passado para esses agricultores e essa união fez com que conseguisse sobreviver, conseguisse criar recursos, fundos, planejamento de safra, de insumos. E o cooperativismo hoje, passado quase 200 anos, é muito forte no Brasil e assegura que o campo tenha força e possa ser competitivo, praticamente assegurando a balança comercial do Brasil até hoje. Nós temos outros nomes também muito importantes de suíços que conseguiram fazer suas carreiras no Brasil. Um dos nomes, uma das mulheres, umas fotógrafas mais importantes em se falando de artes, é de Cláudia Andujar. A Cláudia trabalhou para algumas revistas e era uma fotógrafa, e num desses trabalhos se deslocou para a divisa entre Brasil e Venezuela e lá teve o seu primeiro contato com os índios Yanomami. Ela ficou apaixonada pela causa indígena, fez registros da situação desses povos que viviam e vivem até hoje da mesma forma e acabou sendo um porta-voz, mostrando essa cultura, uma cultura de resistência numa área, mas que permite a esses indígenas preservar toda a sua
visão de mundo e uma maneira diferente de ver a natureza e da vida em sociedade. Temos também outros dois nomes muito importantes, Jean-Louis Grasse e Mira Schendel. Essas duas pessoas projetaram-se nas artes e hoje são referência quando se fala em pintura e artes visuais. Também dois nomes que provavelmente vão figurar em todos os catálogos de grandes artistas brasileiros. Enfim, a influência suíça no Brasil é praticamente um assunto inesgotável, poderíamos falar aqui muito mais tempo, mas esses são alguns exemplos de como essa troca cultural e econômica acabou acrescentando ao país. Hoje, esses laços foram estreitados, sobretudo na questão econômica. Empresas suíças investem no Brasil e empresas brasileiras investem na Suíça. Essa é uma história de uma parceria que deu certo e tem tudo para que seja mantida por muitos anos. Afinal, os laços hoje são indissociáveis. Isso é uma história de sucesso, é uma história que merece estar sempre registrada. Obrigado.